Pode fazer a pergunta, pastor Armando. Baseado em quê? No tema. Agora eu fiquei um pouco perplexo por ter pego de surpresa a questão da pergunta, porque houve duas rodadas, os mesmos irmãos comentaram, né, em cima das perguntas, baseando-se nos vídeos. E eu e os demais ficaram só ouvindo, né? Então, assim, eu fiquei até agora, assim, tentando procurar uma pergunta para fazer, mas diante de tantos argumentos, para falar a verdade, agora eu não sei nem como que fazer uma pergunta. Então, o pastor Ricardo faz a pergunta à pastora Fátima. Eu vou fazer uma pergunta ao pastor. Amém. Então, o seguinte, pastora, algumas pessoas, veja bem que esse não é o meu conceito, tá? Não é assim que eu entendo. Mas eu vou fazer a pergunta só para apimentar aqui o debate. Existem algumas pessoas que fazem a diferença entre possessão e opressão. Porque nas nossas Bíblias, né, está lá escrito possessão demoníaca, a palavra em grego é daimonizai, certo? E alguns proponentes dessa questão de possessão, de quebra de maldição e tal, dizem que a palavra daimonizai dá a conotação de opressão e não possessão. Então, por causa disso, eles dizem que há níveis, né? Níveis de atuação demoníaca. Uns são possessos e outros são opressos. Aí eu queria saber da senhora como é que a senhora vê essa questão, né, de possessão e opressão. Porque, por exemplo, alguns até dizem que um crente verdadeiro não pode ser possuído, mas ele pode ser oprimido pelo diabo. Essa opressão é diferente da possessão. A minha pergunta para a senhora é essa. A opressão é quando a pessoa é cercada de um lado do outro, talvez na mente, nas emoções, de sofrimento, de angústia, de ataques do diabo. A Bíblia diz na Epístola de Pedro que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor, né? Fugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Nós somos livres em termos determinados momentos difíceis, causados por situações que sejam externas ou internas. Eu também tenho muita dificuldade de entender que um crente seja possuído pelo diabo. Porque o que foi que Jesus disse? Quando o diabo sai, tiveram possessões, falar, dizer coisa e tal, mas olhando a vida dessa pessoa, ela estava na igreja muito idolatria na vida, tinha muito medo, tinha muita falta de perdão, muitos muita coisa que só Deus mesmo para toda sujeira, tudo aquilo que está acontecendo. Então, eu não está totalmente de repente, de ser tentado pelo diabo, de ter uma angústia, uma coisa assim, mas de ser possesso mesmo pelo diabo. Um crente sendo possesso pelo diabo, isso eu não acredito de jeito nenhum, porque não está de acordo com a palavra de Deus. Então, só para entender, então a senhora também acredita que há uma diferença entre opressão e possessão, não é isso? Sim. Irmão, veja bem, biologicamente falando, até as manifestações da natureza, a gente sente, por exemplo, se está um dia de muito calor, você pode sentir mal por causa desse calor. Se é um tempo de escassez, isso pode trazer um certo sofrimento, uma certa opressão, mas jamais possessão. É incoerente. Ele faz o trabalho de regeneração, a gente começa numa caminhada de santificação. A gente tem dificuldade na caminhada. Daí, a ser possesso pelo diabo, irmãos, é uma coisa tão incoerente com os princípios da palavra que eu jamais poderia aceitar isso. Tem um bocado de gente que, às vezes, até com a gente, que você pode ver o diabo, né? Não é uma posse demoníaca, do meu ponto de vista.
E pelo que eu conheço da Bíblia, eu não aceito isso. De fato, porque que segurança nós teríamos, né, de mesmo sendo crentes fiéis, né, mesmo nós tendo aceitado Jesus de verdade, né, entregue a vida a Ele, ainda que não seja por méritos nossos, mas que segurança nós teríamos se, mesmo assim, nós pudéssemos ser possessos, né, pelo demônio. Inclusive, 1 João capítulo 1, versículo 18, diz que aquele que nasceu de Deus, né, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, não vive na prática do pecado, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, nós temos certeza e segurança de que um crente verdadeiro, fiel, não pode ser, no caso, possuído pelo demônio, ainda que haja, né, uma certa opressão, né, uma perseguição, setas demoníacas, enfim, quando muitas vezes o nosso escudo da fé ele pode vacilar um pouco e receber esse tipo de opressão, mas nunca ser possuído. A senhora foi muito feliz em suas palavras. Oprimido, está debaixo de opressão maligna. Se a abertura que você der, em termos de conduta, de vida cristã, de conhecimento, de uma vida pautada pela Bíblia ou não, meu Deus, essa maravilha. Essa obsessão, tá, passa para ser uma possessão. Então o crente pode até não ser possesso, se ele não der espaço. E se der, ele abre caminho para o diabo agir mesmo na mente dele, possessão mesmo. E essa é a minha pergunta. Realmente, o pastor aí, que é a minha pergunta sendo conduzida, que eu nem gravei o nome dele. Armando. O irmão acredita que... Pastor Armando. Pastor Armando. O irmão acredita que um crente realmente não fica possesso? Vou repetir. O diabo primeiro oprime, conduz. Mas os espaços que o crente dá é um ser humano, mesmo convertido, uma bênção na mão de Deus. Esses espaços que ele vai dando, ainda na área da insuflação demoníaca, pode abrir uma janela tão grande que o diabo pode entrar e fazer parte da sua vida mesmo, e o diabo torná-lo possesso. Essa é a minha pergunta, pastor Armando. O irmão concorda com isso ou discorda? Meus queridos, no século XVII, a Igreja Católica já tinha como base um estudo acerca da possessão demoníaca. Até tem um filme baseado em fatos reais, né? O Exorcista. E foi uma jovem chamada Emily Rose. A igreja evangélica, quando recebe uma pessoa ou drogada ou bêbada, até mesmo normal, né? E às vezes um problema psicológico, o esquizofrênico, ele é tomado com espírito de perseguição, ele vê coisas. Eu já fui com um assistente social, uma psicóloga, para conversar com um jovem, e ele tinha entrado numa igreja aí no sertão da Paraíba e quebrou várias imagens, mas depois ele falou para mim, eu não lembro, irmão, de nada. Quando eu não tinha nem cargo ministerial, eu passei pela igreja Betel Brasileiro, aí no Magabeira 1, João Pessoa. A minha avó levava eu, minha irmã e meus irmãos, e a gente aprendia muitas coisas, doutrinas bíblicas, porém, tanto a Igreja Batista como congregacional, Betel mesmo, eles não têm um estudo aprofundado acerca do assunto e nem a prática. A Igreja Pentecostal, em 1996, eu fui para a Assembleia de Deus, porque o meu irmão tinha aceitado Jesus, e por ser mais próximo da casa da minha mãe, eu entrei lá. Para os irmãos terem um pouco de conhecimento acerca da minha história, eu andava armado, eu vendia drogas, maconha, não tinha chegado o crack ainda na Paraíba, se tinha na época eu não sei, mas eu já tive experiência com cocaína, cheguei a cheirar, não fiz muito uso, mas maconha eu fumei muita, porque naquela era a droga da juventude, eu era muito rebelde,
Eu entrava na igreja, mas quando eu escutava a bola, os caras jogando, né, os jovens jogando, eu pulava o muro para jogar, eu não queria saber de fazer a tarefa de classe. E uma certa feita eu fui preso. E um colega meu inventou de praticar o assalto, eu estava junto, eu nem sabia, mas eu estava junto com eles, e a gente acabou indo preso. E os irmãos oraram por a gente e tal, e a minha mãe pagou fiança e tudo bem. E eu entrei na Assembleia de Deus, a missão, né, e os irmãos pensavam que era um criminoso. Eu tinha saído do presídio, eu falei, eu só passei uma noite lá. E mesmo assim eu nem estava sabendo desse assalto, mas como estava junto, né? Então, a polícia me levou também naquele carrinho bem bonitinho. Mas, enfim, tinha um circo de oração, um chão de Cabo Branco, na época, eu não sei, mas tem ainda essa congregação da Assembleia de Deus, em Cabo Branco, e eu recebi uma profecia de um evangelista chamado Natanael. Esse irmão era muito usado na profecia, no ciclo de oração. E eu fiquei atônito, porque na Batista não falava em línguas estranhas. Eu fazia parte da escola dominical e o irmão, o professor, era lá da rua de casa. E a igreja Betel Brasileiro também. E eu vi os irmãos falando em línguas estranhas, ele veio para mim, aí disse que eu ia ser um pastor, que Deus ia me usar muito na palavra. Eu falei, eu não sei nem ler direito. Eu nem sei falar direito o português, como que eu vou, né? Mas eu vi que eu tinha recebido esse chamado, e quando eu cheguei em casa, eu comecei a andar com a Bíblia, e os colegas meus falaram, agora ele enlouqueceu. Eles me chamavam, o meu apelido era Mano Boy, né? Mano Boy, garoto irmão. E ninguém me chamava de Armando, pelo meu nome, né? E eu comecei a estudar Bíblia para a escola dominical, culto de doutrina nas terça-feiras, ir para as vigílias. E a minha vigília era no mundo, né? Nas festas, na bagunça mesmo. E aceitei a Jesus e tal. Mas, quando eu fui para a escola dominical uma vez, um irmão falou, irmão, você está só a graça, porque eu estava de bermuda. É tropical, né? Um clima tropical, o Brasil, mas tem cidade, por exemplo, aqui, tem muito frio aqui em Goiânia também, e às vezes é muito seco, é muito calor. Em João Pessoa é ventilado por ser litorânea, mas chove e às vezes é muito quente. Então, para falar a verdade, eu não tinha nem calça para ir para a igreja. O irmão falou, irmão, tá só a graça. O irmão me tirou da escola dominical. Imagina um presbítero tirar um novo convertido da escola dominical, né? E eu saí. E quando eu cheguei na rua, passou 2 colegas meus e falou, e aí, boy, vamos para a praia? Eu com a Bíblia na mão. Teve um colega lá perto da igreja, eu deixei a Bíblia na casa dele, passamos no bairro, eu comprei uma cerveja em lata, comprei uma carteira de cigarro e a gente foi para a praia. Isso foi culpa do presbítero? Não vou colocar a culpa nele. Mas por eles ter a consciência que eu era novo convertido, tinha tantos irmãos lá também, jovem, de bermuda, e por que ele fez aquilo comigo? Né? Será que a minha vida passada tinha influenciado? Então, assim, ou ele achou que eu estava em pecado, e eu comecei a buscar Deus, orar e tal, e recebi uma promessa do batismo com o Espírito Santo. A minha primeira pregação foi acerca de uma promessa espiritual acerca do arrebatamento da igreja. E Deus me tomava em línguas e eu profetizei para um pastor. E a gente estava no interior, uma certa feita, o meu irmão, ele era pastor daquela congregação, o pastor Andreus Márcio, né? E eu estava sofrendo muito porque eu tinha sofrido a minha separação, tinha chegado da Europa, e eu não era pastor, eu não tinha a prática da pregação, eu não tinha vivência em comunhão, mas eu orava muito, estudava muita Bíblia em casa. E acabei voltando para o mundo, irmão.
a usar droga, a beber, andar armado, e um camarada veio dizer que eu tinha roubado a bicicleta dele. Eu falei, não, essa bicicleta aqui foi minha mãe que me deu. Então aquilo me tomou uma ira, sabe? Porque a natureza humana é pecaminosa. Nem tudo é diabo. Ainda não posso dizer né? Mas influencia muito o diabo, sim. Mas eu estava em si, estava com a minha mente sã, e daí eu fui em casa, peguei o revólver, voltei na frente de todo mundo, e puxei o gatilho e atirei no camarada. Mas não pegou nele, pegou num ex-presidiário que estava lá, por coincidência, ele estava lá. E depois o cara veio até falar comigo, eu pensei que ele até ia atirar em mim, ia me matar, mas ele falou, olha, tudo bem, você queria matar o cara, atirou em mim. Eu falei, não, eu queria atirar para matar mesmo. E um dos meus irmãos, ele estava do lado dele bebendo vinho. E eu cheguei perto dele e perguntei, você já viu o Satanás na sua frente, cara? Não. Então você está vendo agora. É esse aqui o Satanás, essa arma aqui, ele vai me levar você para o inferno. Eu não roubei tua bicicleta, foi minha mãe que comprou. A raiva todinha que me tomou foi porque ele me chamou de filho de rapariga. Minha mãe, ela saía para o hospital e deixava a gente, os vizinhos na rua. Então, assim, tinha tudo para a gente ser mesmo marginal, bandido. E depois que eu passei a buscar mesmo a Deus e promessas, a estar sendo fiel a Deus, Deus me deu 3 dons pela misericórdia: visão, profecia e a palavra, né? Muitos cultos de campanha de libertação e milagre, tem muitos testemunhos aí na Paraíba, em São Paulo, Minas Gerais, Governador Valadares, aqui em Goiânia, né? Que as pessoas são curadas, outras não. Algumas pessoas, em algumas igrejas, elas ficam possessas na hora da oração. E arranja os dentes, né? E cai de joelho, e a gente põe a mão. E tem até pessoas mesmo, obreiro. Uma certa feita eu estava pregando numa festividade, e um obreiro ficou endemoniado. Então, o crente, em geral, pastor, missionário que esteja no campo, a Bíblia deixa bem claro, né, João? Não deis lugar ao maligno. Por quê? 1 João, capítulo 4, versículo 4. O maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas a partir do momento que eu saio da presença de Deus, né, por algum motivo, eu deixo de orar, deixo de estudar a Bíblia, deixo de me alimentar espiritual, eu começo a abrir espaço. Né? Tem até um ditado que mente vazia é a oficina do diabo. Então, as coisas do mundo é bem fácil você conseguir. Por exemplo, teve igrejas que me fizeram várias promessas por questão de eu ter recebido dons espirituais para pregar a palavra, para passar estudo, para orar pelas pessoas e as pessoas serem curadas. Mas a visão dos pastores não era receber um obreiro que foi aprovado por Deus. A ambição deles era, olha, eu vou pôr o pastor Armando para pregar, né? Vou fazer um folder eletrônico, um cartaz para divulgar o nome dele, vai trazer dízimo e oferta, e eu vou me dar de bem esta noite. E vou lançar um cachê para ele, uma oferta, se ele aceitar, bem. Então, assim, essas coisas poderia me influenciar. Eu poderia estar de carro, poderia já ter um apartamento, vender vários DVDs de pregação. Mas eu não quis. Eu tenho vários DVDs gravados. Quando alguém me convida para pregar, para ministrar a palavra, eu não falo assim, eu vou por tanto, sabe? Igrejas grandes, congressos, festividades, eu prego e já ministrei, também em favela, periferia, né? Eu também vou. Eu fui muitas das vezes para hospitais, para presídio. Por quê?
Porque a maior experiência do crente não é dentro, é fora do templo. Porque ali dentro a gente está rodeado de irmão, a gente tem uma certa proteção. Mas as experiências no evangelismo, em presídios, em hospitais, é totalmente diferente. Observe que tem crente, pastores, que nem é batizado com o Espírito Santo. Né? Tem outros que creem no poder de Deus. Outros não. Tem outros que têm o dom de discernimento de Espírito. Eu, por exemplo, eu já estou cansado de ver demônios, sabe? Eu vi muitos. E tem muitas das vezes, quando eu vou para esses cultos, eu saio na rua, eu vejo. É porque eu quero? Não, porque Deus abre uma dimensão espiritual para que eu veja. Em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 26, Jesus vai até uma terra, né, uma província chamada Gadara. E o endemoniado, o gadareno, o texto deixa bem claro que ele estava possesso. Ele estava possuído por um demônio. Então, só para concluir, porque eu esperei os irmãos falarem até agora, né? Então, assim, se os irmãos não tiverem paciência comigo, eu vou ficar um pouco até chateado. Então, para concluir, irmãos, a minha fala, ele estava endemoniado até então. Porém, Jesus deu uma ordem, o demônio saiu daquele homem. Então, existe a possessão maligna. E também existe irmãos obreiros que praticam a prostituição, a bebida, sabe? Tem pregadores aí famosos que bebem vinho, bebem uísque nos hotéis, sabe? E foi até visto entrando com mulheres em hotéis. Eu, por exemplo, irmão, eu posso confessar aos irmãos que até agora eu estou fiel. Aqui em Goiânia mesmo, para eu subir no púlpito da Igreja Assembleia de Deus aqui, eu passei 3 meses recebendo visita de pastores, tive que apresentar as minhas credenciais, passei por um concílio, sabe? Me fizeram testes para eu ministrar em escola dominical. Durante 3 anos eu fui professor de escola dominical aqui. Então, quando eu voltei a pregar, eu perdi um pouco da velocidade. Mas eu digo aos irmãos que orem, peçam discernimento a Deus, porque discernimento não é um acontecimento, não, e nem um fenômeno, não, irmão. É dom espiritual. E eu paguei um preço muito grande para receber esse dom. Até mesmo dizer, Deus, eu não quero ver mais espíritos malignos, não. E obreiros que pregam, às vezes eu fico, será que esse camarada mesmo está seguindo as doutrinas bíblicas? Será que ele está sendo crente de verdade? Será que ele está cumprindo mesmo? Porque uma hora está na igreja pregando, tal, daqui a pouco está no mundo, outra hora bate na mulher, sabe? E não se arrependem. Tem muitos pecados ocultos aí, mas podem fazer de tudo, mas acredito que no arrebatamento da igreja não sobe não. Irmão. A realidade, para mim, é uma, que, na minha opinião, o cristão, o remanescente, ele não pode ficar possesso. Pessoas que dizem que pode, aí cada um tem sua opinião, mas é uma pergunta que não nos deixa calar. A gente falou muito sobre o ataque do inimigo. Qual o grau de intensidade, ou eu posso falar, até que ponto o inimigo pode nos afligir? Você entendeu uma coisa? Quando a gente pergunta assim, o cristão pode ficar possesso? O cristão, de vida normal com Cristo, em comunhão com Deus, não. Já não tem segurança para nada. Agora, um cristão que está desviado, está no mundo, ou está mesmo dentro da igreja, mas está ocultamente cheio de pecados, eu acho que pode, mas dizer assim, o crente pode ficar possesso? Irmão, a gente vai parar onde? Ainda há pouco o irmão leu um texto lá em primeira carta de João, capítulo 5, acho que ele diz versículo 18, que nós somos de Deus e o maligno não nos toca. Então, só quando a gente abre uma porta, ele pode entrar. Mas fora isso, não. Senão a gente está
sem rumo, sem segurança. Deus estabelece o limite para você ser... Ele falou de que tentação? Só a questão do... Eu vejo abrir a questão de Jó, né? Porque Deus, ele permitiu que o inimigo tocasse ali em Jó e roubou todos os seus bens e até mesmo a enfermidade. Aí a pergunta é, qual o ponto? Até qual o nível de o diabo, ele tem um limite. Qual é esse limite? O limite é a permissão que Deus dá, né? Só que o caso de Jó foi um caso específico. A gente nunca mais viu um Jó da vida, né? Nunca mais. Então, para melhor dizer, irmão, você está em dia com Deus, comunhão com Deus, ser um cristão, como o irmão disse, nós dele o diabo não nos... Então é possível que Deus permita um limite que a gente não chega para chamar de Deus, entendeu? Então, tem um limite? Tem. Até porque se não tivesse o limite, o diabo tinha matado Jó, né? Mas eu disse, não toque na sua vida. Então, o limite também, meus amados, eu acho que é a nossa caminhada com Cristo, a nossa fé, a nossa convicção que a gente tem nele. Então, nisso aí, o diabo esbarra, né? Então, há um limite? Claro que há um limite, sim. Agora, dizer que tamanho é esse limite a cada pessoa, aí é diferente, né? O irmão cai em tentação rapidamente, né? Numa determinada área da vida. Outro já tem outra área, não é aquela. Então, o diabo sempre procura o ponto fraco de cada um de nós. Então, por isso que a gente não pode dizer que o limite é o mesmo para todos os crentes. Acho que depende da área dele, o diabo vai tentar outra área. Na moeda brasileira, pastor, existe uma nota de R$30? Não, não existe. Então, só existe nota falsa e existe o verdadeiro, não é verdade? Quando o Caicai se torna uma doutrina, aí ela é totalmente antibíblica, porque não existe na Bíblia as doutrinas bíblicas, o senhor mesmo colocou aí, a firmeza da igreja na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, como está lá em Atos. Agora, diz que toda pessoa que cai num culto, se cair no culto, é do diabo, eu tenho limitação, não aceito isso, porque eu já caí uma vez só na minha vida e não queria cair, ninguém me botou o pé para eu cair, ninguém me empurrou, eu caí na unção do Espírito. Na época eu estava passando por um momento de muito medo, aqui em João Pessoa estava havendo muitos assaltos, eu andava a pé da Lagoa até a Bica, eu trabalhava numa escola dentro da Bica, e eu andava a pé e pegava ônibus, era muito assalto nos ônibus, e eu estava muito assustada, e naquele dia veio o César Reis, que o pastor citou aí, o pastor Armando, foi um momento, um final de semana muito abençoado, de muita fervor, de muita renovação. Ele é um homem de Deus, foi para Angola, de lá de Angola ele foi expulso quando os missionários angolanos foram embora de lá, e depois ele foi para os Estados Unidos, foi para a Inglaterra, para a igreja, hoje está nos Estados Unidos com a igreja brasileira. Sem dúvida nenhuma, é um homem de Deus. E já na última noite, o povo casando, caiu o fulano, caiu o fulano, e o pastor não caiu. Na última noite, ele convidou Nelson e eu, o pastor Misael, que é seu Josi Cleide, que na época Misael era presbítero da nossa igreja, para orar por nós. Eu estava lá fora com meu filho pequeno no braço, quando ele disse, chamou para a gente lá para frente para orar, e ele orou, ele não tocou em nós, ele só, Santo Espírito, quando ele disse assim, eu tinha muito medo de cair, de me machucar, de matar, achava uma coisa. Mas quando eu caí, eu me levantei dali, todo aquele medo foi embora. Foi a única vez na minha vida, nunca mais eu caí, nem nunca mais, isso não virou uma doutrina na minha vida. 15 dias depois, nós fomos lá para São José do Sabugi, e essa vigília, uma irmã disse, eu vou também. O marido dela disse, você não vai não, Fátima. O nome dela também era Fátima. Ela estava com a gravidez de risco e tinha que ficar em repouso, mas deixa eu ir, e ela foi. E nós oramos até 1h da manhã, e quando terminou aquele culto, aquela vigília, ela pediu para a gente orar. Teve um momento de uma roda de oração pelos enfermos, e ela veio para frente. E ela pediu para orar por ela. Eu cheguei para orar por ela, nem pus as mãos, nem soprei, nem nada. E essa mulher caiu. Eu confesso que eu tive um medo tão grande que eu pensei, o marido da mulher não queria que ela viesse para cá. A mulher está grávida com gravidez de risco. A mulher cai no chão assim. Irmãos, aquela mulher levantou dali curada. Ela teve um filho de parto normal, que ela já era uma mulher de uma idade um pouco madura, de parto normal. Tudo que o médico tinha dito, que a criança ia nascer com defeito, que ela ia morrer no parto. Quer dizer, o médico só faltou dizer isso, nada aconteceu. Então, o lado verdadeiro, João disse que caiu aos pés do Senhor. Isso não é só do Velho Testamento cair, mas no Novo. O meu problema
é quando a coisa vira doutrina, pastor Kiko. Aí a minha pergunta é, como pode afirmar categoricamente que toda queda é do diabo, toda queda é ação demoníaca?